Bom dia, boa tarde, boa noite, aí conforme as horas que são. Esse aqui então é o videozinho para explicar aquele material que eu já postei ali para vocês, né? O primeiro material que postei, se não me engano foi aí na segunda-feira, que é aquele sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então se vocês puderem já pegar esse material aí e ir acompanhando, basicamente como a gente fazia em sala de aula, suponho que vai auxiliar vocês. E aquele material que eu passei, ele começa com, né, o título O Mundo Após a Guerra, e aí começa assim, né? Com as perdas humanas, materiais e ambientais da guerra, o mundo passa por um processo de descentralização. A Europa deixa de ser o centro do mundo. Até aqui, basicamente, tudo aquilo que a gente estudou sobre história, ele estava centrado no que acontecia dentro da Europa. Né? O ano passado, por exemplo, aí, quando você estava no segundo ano, suponho que seja o exemplo mais clássico. Né? As duas grandes revoluções que vão acontecer e que vão mudar todo tipo de organização no mundo, política e econômica principalmente, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, eles vão acontecer, vão ter o seu epicentro, o seu início ali na Europa, né? E depois vai se expandir para o resto do mundo. A partir daqui, com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a destruição causada por ela na Europa, já que foi aonde aconteceram os grandes conflitos e foi aonde morreu muita gente, até essa questão de morrer muita gente, ela é chamada de geração perdida, né? O período ali logo depois da Primeira Guerra Mundial. E por que geração perdida? Tanto pelas pessoas que morreram na guerra, em sua maioria jovens, quanto pelas pessoas que não nasceram em função da guerra, né? Das mortes ali. Como eram geralmente as pessoas jovens que iam para frente de batalha, esse período é chamado de geração perdida. Né? É o pessoal que morreu e o pessoal que deixou de nascer em decorrência das perdas aí da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, então, vai surgir principalmente os Estados Unidos como a maior potência mundial, um posto que ainda tem hoje em dia. Né? Estamos aí em 2020, mais de 100 anos depois da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos continuam como a maior potência mundial e vai ser um pouco em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Por que um pouco? Supõe-se que os Estados Unidos, pelo tamanho do seu território, né, indo de um oceano até o outro, e pela quantidade de recursos naturais que tem lá no país, eventualmente ele se tornaria maior economia do que a Alemanha e a Inglaterra, mesmo sem a guerra. Mas a guerra acelerou esse processo. Né? Então os Estados Unidos vão se tornar a maior economia do mundo logo depois da Primeira Guerra Mundial. Depois vai surgir também a União Soviética como uma grande potência, e apesar da capital da União Soviética ficar na Europa, né, em Moscou, ela vai até a Ásia, né? A Rússia ali vai atravessa os dois continentes. Os norte-americanos, então, passaram por um período de crescimento econômico e industrial extremo, certo? O que levou à maior crise também do sistema do capitalismo em 1929. Mas como assim? Se passou por um período de crescimento extremo. De que maneira que o sistema quebrou de maneira tão espetacular? Por causa do poder aquisitivo da população, certo? Quem estava ganhando dinheiro, quem estava crescendo não era a população. E no geral, esse crescimento industrial não chegava até a população, não resultava em melhores condições para a população, não resultava em melhor distribuição de renda. Então tinha muita gente muito rica, mas muita gente muito pobre também, tá? E aí é por isso que o sistema vai quebrar. Também chamado de sistema de crise de superprodução. O sistema produzia demais, mas não tinha gente para comprar. Né? Não adianta nada, o mercado está cheio de produto lá se o pessoal não tem dinheiro para comprar esses produtos. Né? Então é por isso que vai gerar aí a crise de 1929, que nós vamos estudar mais para frente, certo? Vamos ver aqui, ó, meu caderninho. Além disso, os países europeus eles passaram por um período de profundas mudanças sociais e políticas. Tá? O continente foi varrido por greves operárias, vai ter um crescimento muito grande aí, e aqui eu já vou colocar esse adendo. Como o sistema até então conhecido, que era o sistema liberal, ele quebrou tanto com a Primeira Guerra Mundial quanto com a crise de 1929, vão buscar alternativas, né? As populações vão buscar alternativas para esse sistema liberal. E vão surgir basicamente 3 alternativas. Uma delas é aí o avanço do socialismo, né, que vai acontecer lá na Rússia, e aí com a Revolução Socialista na Rússia, que é o próximo assunto que a gente vai estudar, também vai ser um exemplo
para as outras populações da Europa. Então os partidos comunistas, socialistas da Europa, eles vão começar a organizar essas greves. Então o continente todo vai ser varrido por essas greves operárias. Não quer dizer que todos os países vão se tornar repúblicas socialistas, mas ainda assim ele vai ser varrido por essas greves operárias naquele sentido. É buscar uma alternativa ao modelo liberal que quebrou com a Primeira Guerra Mundial e que vai quebrar ainda mais com a crise de 29. Surge daí o primeiro país socialista do mundo, a Rússia, depois vai ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a junção de outros países também. Não sei se vocês podem ouvir aí, tá passando carro, esperar um pouquinho. Agora sim. Formam-se diversos governos autoritários também. Na Alemanha e na Itália, que são os dois mais famosos, né? A Alemanha nazista e a Itália fascista, mas também na Espanha, com a Guerra Civil Espanhola, e talvez você já tenha visto aquela pintura, a Guernica, né, do Pablo Picasso, talvez você já tenha estudado ela em arte, né? Ela fala, é uma representação da Guerra Civil Espanhola lá, que vai colocar um novo governo, um governo também autoritário na Espanha. Também vai ter um governo autoritário na União Soviética, com Stalin, vai ter no Brasil, com o Getúlio Vargas, vai ter na Iugoslávia também, enfim, vão ter vários governos autoritários, também naquela ideia de buscar uma alternativa para o sistema liberal que tinha quebrado. O recrutamento e a consequente morte de milhões de homens levou ao recrutamento de mulheres para trabalhar na indústria e no comércio. O chamado trabalhar fora de casa, né? Isso levou ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, ou a volta da mulher ao mercado do trabalho. Aqui tem 3 momentos com relação a isso, né? Primeiro, com a Revolução Industrial, os patrões, né, os burgueses, os industriais, eles preferiam o trabalho das mulheres e das crianças, principalmente, porque era um trabalho mais barato. Eles recebiam em torno de 1/3 a 1/5 do salário que um homem recebia, né? Então, se o homem ali recebia R$15 por hora, por exemplo, 15, não sei, R$15 por hora? 15, acho que é assim, R$15 por hora, a mulher receberia 5 apenas. E uma criança podia receber só R$3 por hora de trabalho. E então se preferia o trabalho das mulheres e das crianças. Só que isso entrava em conflito com aquela moral de que é o homem que deve prover as riquezas da família, né? Deve prover a família. Então aos poucos isso vai se mudando para tentar tirar aos poucos a mulher aí do mercado de trabalho. Só que com a Primeira Guerra Mundial ela vai voltar para o mercado de trabalho, vai voltar para as indústrias, vai voltar para a agricultura, vai ir para os transportes, trabalhos que até então não eram considerados femininos, vão ter que ser femininos, porque o homem está lá na frente de batalha. É isso. Foi um período também em que a mulher conquistou seu direito de votar em vários lugares da Europa. Um dos primeiros países a regulamentar o direito de voto foi a Grã-Bretanha, que regulamentou em 1918 o voto para mulheres maiores de 30 anos. Aí, então todas as mulheres maiores de 30 anos poderiam votar na Grã-Bretanha. Aí esse movimento vai se expandir, em 1919 vai acontecer nos Estados Unidos, no Brasil vai chegar um pouquinho mais tarde, né, em 1934, lá durante o governo Vargas, mas aos poucos a mulher também vai conseguir o direito ao sufrágio, né, então é votar e ser eleita, sufrágio universal, até então isso não existia. E muito dessa luta, dessa organização das mulheres em direção a essas pautas aí, tanto do trabalho quanto do voto, elas vão acontecer, elas vão ser possíveis por causa das organizações operárias lá também, né? Como elas eram organizadas ao redor do anarquismo e do socialismo, e que ambas pregavam a igualdade entre os seres humanos, as mulheres vão falar, opa, então se é para ser igual, então nós também queremos aí ter os mesmos direitos, né? Se é igualdade, é igualdade. E aqui vai gerar uma certa contradição também, né? Porque os partidos operários no início, apesar de eles pregarem essa igualdade, eles não aceitavam muito bem que a mulher participasse das reuniões políticas, né? Nós estamos pregando a igualdade, mas nós não queremos vocês aqui não, né? Você fica lá, trabalha lá, em casa, preferência, né? Tá dando pra compreender aí, até aqui? Espero que sim, hein? Esse meu monólogo aqui, né, falando sozinho, não é fácil. A Europa também viu o surgimento de vários novos países.
né, com o fim dos impérios otomano, alemão, austro-húngaro e russo, diversos novos países passaram a figurar na geopolítica mundial, como a Polônia, a Iugoslávia, que não existe mais, né, Iugoslávia, mas ficava ali na região dos Balcãs, ali onde ficava a Croácia, a Sérvia, ali, vários países se juntaram e formaram a Iugoslávia. A Finlândia, a Lituânia, a Estônia, enfim, vários outros países surgiram com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que não resolveu muitos problemas ali, porque esses países eles acabaram entrando em conflito, esses novos países, muitos deles acabaram entrando em conflito entre eles por causa dos territórios. Não era exatamente os territórios que eles queriam, aí um país que queria ficar unido foi dividido em dois, aí os dois entraram em conflito para tentar unificar novamente, enfim, então gerou vários conflitos aí. É por isso que o período, tem o historiador Hobsbawm, ele vai dizer, né, que esse período que vai da Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial não é bem um período entre duas guerras, é só uma trégua. Tanto é que ele vai dizer assim, que teve uma grande guerra, começa em 1914, termina em 1945, né? Tanto por causa do início da guerra e de como o fim dela não resolveu quase nada dos problemas europeus e, no geral, como nesses casos desses países divididos, ele agravou os problemas porque esses países entraram em conflitos entre eles, né? Então não teve duas guerras, segundo o historiador Hobsbawm. Teve uma grande guerra. Começa em 1914 e vai até 1945, com uma trégua aqui no meio, que é esse período que a gente está vendo agora, mais ou menos, mas ainda assim com pequenos conflitos entre esses novos países, principalmente. Cansei. Espero que tenha dado para entender. Eu sempre aí espero sugestões de vocês, porque essa acho que é a parada mais difícil, a parte mais difícil, né? Para mim no momento, que em sala de aula eu podia olhar para vocês e ver se vocês estavam interessados, estavam entendendo, se vocês tinham alguma pergunta, ela era feita imediatamente, e isso dava um movimento maior para a aula, que eu sempre achei bastante interessante. Agora que eu tenho que falar sozinho aqui tá um pouquinho complicado. Mas vocês podem mandar perguntas, eu acho até que prefiro que vocês mandem perguntas no vídeo aqui, certo? No canal do YouTube, porque daí todo mundo pode ver, né? Então todo pessoal que for assistir pode ver as perguntas e as consequentes respostas, suponho, né? Posso ajudar outras pessoas aí. Eu quero que vocês comparem também isso que eu estou fazendo com aquilo que outros professores estejam fazendo. E aí, se vocês verem que outros professores tiveram ideias melhores do que a minha, né? Porque está todo mundo tentando se adaptar a esse novo sistema. Essa foi a minha ideia de como fazer, que é basicamente continuar do jeito que eu fazia em sala de aula, né? Olha só, que revolução. Mas preste atenção no que os outros professores estão fazendo, e aí se vocês acharem, olha, esse professor teve uma ideia muito boa, talvez o professor Leonardo possa usar também. Eu estou aceitando sugestões, e se vocês tiverem outras sugestões, façam, sintam-se livres para fazer, como sempre disse, para vocês se sentirem livres nas aulas. Que mais? Eu postei aí, já está lá no sistema aqueles materiais opcionais que eu falei que ia colocar. Então tem vários canais de YouTube, tem basicamente vários canais de YouTube que vocês podem estar dando uma olhada, mas tem muito material nesses canais de coisas que a gente não conseguiria ver em sala de aula, e eu acho muito bom. Tem um ali da... eu não lembro o primeiro nome da coleguinha, mas é Aladim o sobrenome dela, olha só, né, que maravilha. Deixa eu achar aqui, Débora Aladim. Ela tem inclusive dicas para o Enem, até para a redação do Enem, então suponho que seja bom aí para quem tem interesse de fazer nesse ano. Dá uma conferida no canal aí da Débora Aladim, tá lá naqueles links que eu passei para vocês lá naqueles materiais. Enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha saído tudo tranquilo. Eu espero ouvir perguntas de vocês, sugestões se vocês tiverem, qualquer ideia ajuda, já que isso aqui foi tudo que eu consegui pensar. Maravilha. Enfim, abraço, até a próxima.